E vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre os tecidos do corpo humano. Tecidos do corpo humano. O corpo humano ele é formado por 4 tipos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com sua função. Temos aqui o tecido epitelial. As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, de sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido ele é composto por um agrupamento de células justapostas, ou seja, eles não existe espaçamento entre uma célula e outra. E nós podemos encontrar em diferentes formas, como cilíndricas, achatadas ou cúbicas, tá? Curioso notar que nos tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos, ou seja, é um tecido avascularizado. Um exemplo notório de tecido epitelial é a pele humana, que é formada pela epiderme, que é feita exatamente do tecido epitelial, e pela derme com o tecido conjuntivo, que nós vamos ver agora. O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, de preenchimento e de transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e a elastina, de modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. Por isso que o tecido ele é dividido em 4, o tecido conjuntivo é dividido em 4. O primeiro é o tecido adiposo, O que seria o tecido adiposo? Ele é composto de células adiposas que acumulam gordura, que nós chamamos de adipócitos. Esse tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do nosso corpo, tá certo? Sendo assim, o maior depósito corporal de energia. A partir disso, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda, uma vez que esta possui mais tecido adiposo que a outra. Então, quando ele fala aqui do isolamento térmico, quem tem mais tecido adiposo, que tem um pouquinho mais de gordura no corpo, ele tem um isolamento térmico melhor, tá certo? Tecido cartilaginoso, O que é esse tecido cartilaginoso? É um tecido que possui consistência firme, contudo ele é flexível. Sua função é de sustentação e de revestimento, Por exemplo, a nossa orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem ela amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral, Então, esse tecido ele também age como um amortecedor desse impacto. Nós temos também o tecido ósseo, Mais um dos tipos das divisões aqui do nosso tecido conjuntivo. É um tecido mais rígido, que é rico em sais minerais, cálcio e colágeno, o que torna os ossos rígidos e resistentes. Além disso, ele é inervado e irrigado por sangue, sendo sua função, sua principal função, a sustentação do corpo, uma vez que compõe o nosso esqueleto, o esqueleto humano. E a outra divisão aqui do nosso tecido conjuntivo, nós temos o tecido sanguíneo, Esse tecido sanguíneo ele é formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui as funções de defesa do organismo, Eles agem na defesa e no transporte de nutrientes para o nosso corpo, por todo o nosso corpo, tá certo? Vale ressaltar, lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. O outro tipo de tecido do nosso corpo humano é o tecido muscular. O tecido muscular ele é formado por células alongadas e especializadas em contração, Tem proteínas contráteis, como a miosina e a actina, e apresentam grande inervação e vascularização. E são divididos também, Em tecido muscular liso, que é o não estriado, que é caracterizado pelos movimentos involuntários do nosso corpo, Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. Nós temos como exemplo desse tipo de tecido aqui o útero, a bexiga e o nosso intestino. O tecido muscular cardíaco, que é encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimentos involuntários,
Nosso coração ele bate involuntariamente, sendo formado por células longas e cilíndricas, além de possuir estrias transversais. E nós temos também o tecido muscular esquelético. Ele recebe esse nome pois a maior parte desse tecido está junto ao nosso esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e os movimentos são voluntários, né? São comandados por nós, controlados por nós, tá? E para finalizar, nós temos o tecido nervoso. Né? Esse tecido ele é formado principalmente pelas células nervosas. Né? Essas células nós denominamos de neurônios, tá bom? Apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos. Então, a principal função desse tecido é essa transmissão de impulsos nervosos. E nós temos como exemplo os nossos nervos, o cérebro e a nossa medula espinhal, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima aula. Obrigada!